Mas irmãos, vamos ouvir a palavra do Eterno, vamos ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações nessa noite abençoada. Eu sei que o Eterno tem uma palavra para cada um de nós, porque o Senhor quer falar às nossas vidas, Ele quer falar aos nossos corações, Ele quer trazer edificação às nossas almas. E todas as vezes que nós olhamos para o Senhor e confiamos nele, Ele vem, Ele move e Ele age nas nossas almas. Amém? E nessa noite eu pedi ao Senhor que nos desse uma palavra para que nós pudéssemos ouvir do Senhor, nos deixar mover pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 8, versículos 35 até o 39. Nos diz a palavra: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Palavra abençoada, não é isso? Palavra que nos dá segurança, irmãos. Palavra que nos dá certeza, convicção que somos inabaláveis quando estamos de fato no Senhor, quando nós estamos no Todo-Poderoso. Pai eterno, nós te louvamos por estes momentos aqui com nossos irmãos. E queremos pedir que tu venhas falar aos nossos corações, para que nós possamos aprender de ti e sairmos deste lugar edificados para a tua honra e para a tua glória. Prepara-nos, ó Deus, para que tudo quanto aqui façamos seja somente para honrar e glorificar o teu nome, e que as nossas vidas sejam edificadas, ó Deus. Faça segundo o teu querer na nossa vida, é o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amados, a vida do ser humano, ela é um tanto quanto complexa. Muitas vezes falta-nos a segurança, falta-nos a certeza, falta-nos a convicção em alguma coisa. Há dentro do nosso coração o medo, o temor. E muitas vezes, amados, somos tomados por uma série de situações que desagradam o Todo-Poderoso. Mas assim é a vida do ser humano. Nós somos humanos, somos carne, estamos sujeitos a estas dificuldades, sujeitos a estas situações complicadas que amedrontam as pessoas e que destrói a vida de muitos. Mas algo interessante nós temos, irmãos, é que a promessa do Todo-Poderoso, ela está aberta àqueles que amam o Senhor, àqueles que abraçam ao Todo-Poderoso. A promessa de Deus, ela é real, ela é verdadeira, amados. O Senhor, queridos, Ele não se cansa de abençoar-nos, e tudo quanto está na palavra, Ele tem prazer em fazer em nosso favor. A alegria do Senhor, se assim podemos falar, a alegria do Senhor é abençoar os seus servos, é abençoar aqueles que o recebem como Senhor, aqueles que colocam as suas vidas aos pés do Cristo, aos pés de Cristo Jesus. A satisfação do Senhor, irmãos, é estender sobre nossas vidas a sua mão abençoadora, a sua mão protetora. É Ele que cuida de cada um de nós. Mas quando o homem está fora dessa realidade, como eu disse antes, ele está sujeito a uma série de situações que certamente vai abater a sua vida, vai permitir que a tristeza adentre o coração e não terão alegria, não terão esperança, não terão a paz que só o Senhor pode nos conceder. Amados, nessas situações precisamos olhar para Cristo Jesus. Em tudo quanto façamos, é preciso colocar o nosso olhar no Senhor.
Se você tem andado por caminhos e tem sentido a fraqueza, tem sentido a dificuldade, tem sentido que as coisas têm te apertado e te jogado no canto da parede, olhe para o Senhor, olhe para o Todo-Poderoso. É evidente que esse olhar para o Senhor é entregar a sua vida, é falar para o Senhor: Deus age, Deus move, abençoa-me, dirija-me, conduza-me pelos teus caminhos. É nesse aspecto o olhar para o Todo-Poderoso. Não é apenas falar: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para mim e me abençoa. Não, nós precisamos, amados, nos colocarmos aos pés de Cristo Jesus, para que assim estejamos habilitados a receber dele o cuidado, a sua graça e a sua misericórdia em nosso favor. E esse texto que nós lemos, amados, chama a nossa atenção para essa realidade. Chama-nos a atenção para um Deus que guarda, para um Deus que ama, para um Deus que abençoa, para um Deus protetor, para um Deus, amados, que cuida da gente de uma forma inexplicável, mas grande demais, real demais. E quando nós lemos a Bíblia, vemos que o Senhor nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Na verdade, o apóstolo Paulo que faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Quem nos separará do amor de Cristo? Na contramão do apóstolo Paulo, muitas vezes a nossa resposta é: os pequenos pecados do dia a dia. Aquilo que chamamos de pequenos pecados. As coisas pequeninas que muitas vezes nos fazem errar o caminho, que muitas vezes nos faz afastar do Todo-Poderoso. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, um homem que tinha no seu coração totalmente dobrado, rendido ao Todo-Poderoso, era um homem corajoso, valente na presença do Senhor. Ele diz: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nada, irmãos. Na verdade, o apóstolo Paulo estava resumidamente dizendo: nada poderá nos afastar do amor do Senhor. Nada, queridos. Nós precisamos viver uma vida, amados, totalmente alicerçadas no Criador, para que nada nos afaste da presença do Senhor. Se passarmos pela tribulação, que sejamos fortalecidos, porque o Senhor é Ele que nos fortalece. Amém? A angústia que bate o coração, sim, a angústia, ela nos alcança. Muitas vezes você amanhece o dia angustiado. São tantas as situações complicadas do nosso dia a dia. E a angústia nasce no coração e quer tomar conta da vida da gente. Mas quando nós olhamos para o Senhor, a angústia não nos separará do amor de Cristo. E ainda, a perseguição, nós podemos ser perseguidos de muitas formas. Em alguns países as pessoas são perseguidas a ponto de serem presas, assassinadas, porque são cristãs, porque servem a Cristo Jesus. Aqui em nossa nação somos perseguidos porque servimos a Cristo Jesus. Não chega ao ponto de nos colocar na cadeia ou levar-nos à morte, mas também existe a perseguição. Mas não será isto que poderá nos afastar do amor de Cristo. Ainda, a fome. A fome você pode entender como a escassez de recursos. Nessa escassez de recursos, nessa crise econômica que nós passamos hoje, problemas com chuvas, problemas no social, é a falta de emprego, é isso ou aquilo outro que toca nas nossas finanças. Nós não podemos, amados, nos deixar que essas situações, que a fome nos afaste do Todo-Poderoso. Ou ainda, a nudez e ainda o perigo do dia a dia, também a espada que é a morte, nada poderá nos afastar do amor de Cristo. Mas para que nós possamos ter essa verdade dentro do nosso coração, é necessário uma convicção plena de Cristo Jesus. Uma convicção plena, irmãos, é vivermos Cristo de uma forma intensa, poderosa, maravilhosa, a ponto de reconhecermos o poder, reconhecermos a graça, a misericórdia, o agir do Senhor. É assim que Deus faz, é assim que o Senhor quer que vivamos e que sejamos. Mas tem um detalhe, irmãos, há algo que pode nos separar do amor de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que nada poderá nos separar,
Mas eu estou dizendo para vocês, há algo que pode nos separar do amor de Cristo. É claro que o apóstolo Paulo não levou isso em consideração, porque a sua vida era santa, pura, reta e cheia do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero afirmar para os irmãos que a partir do momento que o nosso eu toma o domínio da nossa vida, ele há de nos separar do amor do Senhor. O nosso eu, irmãos, ele tem o poder, ele tem a condição de nos separar do amor de Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo mais à frente diz que é necessário mortificar a nossa carne, subjugar a nossa carne, não permitirmos que a carne fale mais alta, porque todas as vezes que a carne ganha corpo, ganha força, nós seremos separados do amor de Cristo Jesus. A Bíblia diz que há uma luta incansável entre carne e espírito. E se nós não estivermos atentos, a carne vai ganhar essa luta. E tem ganhado essa luta. Muitas vezes, quando nós acordamos, nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus e vemos que a carne está a ponto de ganhar essa batalha. É onde você volta atrás e busca o fortalecer no Senhor, a presença do Todo-Poderoso, e Ele te dá condições para pisar sobre a sua própria vontade. A carne, entenda como a nossa velha natureza, os nossos antigos sonhos, prazeres, desejos, aquelas coisas que fazíamos no tempo do pecado, que a Bíblia define como carne. Nós precisamos estar atentos à velha natureza, porque nossa vida precisa estar totalmente sujeita à vontade do Senhor. Mas se nós deixarmos a nossa velha natureza, nossa antiga natureza, nossa carne, ganhar corpo, ganhar força, ela nos separará do amor de Cristo Jesus. E as consequências, os amados sabem quais são, e certamente a condenação é a mão do Todo-Poderoso, é o castigo do Senhor sobre a vida das pessoas que não querem saber do eterno. Mas, amados, se nós vigiarmos a nossa vida, se nós trouxermos a nossa vida aos pés de Cristo Jesus, a verdade do apóstolo Paulo também será a nossa verdade. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. E ainda diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que afirmação maravilhosa, espetacular, boa de se ouvir, gostosa. Ela é uma afirmação que entra pelos nossos ouvidos de uma forma tão agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Oh, que glórias, aleluias, amém? Tudo coopera, ou seja, tudo se ajunta para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Um conjunto de situações formam para que nós tenhamos a paz, tenhamos a alegria e vivamos bem na presença do Eterno. Isso é possível, irmãos. A vida da gente, sim, vamos passar pelas aflições, pelas perseguições, pelos problemas, mas quando nós estamos alicerçados no Senhor, quando nossa vida está em Cristo, teremos também a paz, a alegria, o prazer de viver a verdade do Senhor. Porque o Eterno, irmãos, Ele tem promessas para as nossas vidas. E nós não podemos perder de vista as promessas do Senhor. Nós não podemos esquecer que Deus tem promessas maravilhosas demais para cada um de nós. Mas Ele exige, irmãos, que haja esse voltar. Amém? Que haja esse voltar. E quando nós estamos com Cristo Jesus, nós vamos receber o Espírito Santo e este entrará com auxílio na nossa vida. Trará o auxílio. O Espírito Santo será o nosso ajudador. Nós olhamos para frente, olhamos para um lado e para o outro, e às vezes nós não conseguimos ver a solução. Não conseguimos ver. Mas quando nós estamos com Cristo Jesus, quem nos dará a solução é o Espírito Santo de Deus.
É Ele, amados, que vem com auxílio, com ajuda. É Ele que te faz andar. É Ele que te dá forças. Nós não podemos perder de vista a ação do Espírito Santo de Deus. Não podemos perder. Porque quando nós temos o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, nós teremos vidas totalmente tomadas pela graça do Senhor. Nosso interior há de arder de prazer, de alegria naquilo que é de Deus. Nós teremos a força que o Espírito Santo de Deus tem para nós. É Ele, amados, que vai nos dirigir. É Ele que dirigirá a nossa vida e nos guiará pelos caminhos que o Eterno quer que andemos. Amém? Mas só é possível àqueles que amam o Senhor. Esse mover do Espírito Santo, essa ajuda do Espírito Santo, ela só é possível na vida das pessoas que amam ao Senhor. Mas o que é amar o Senhor? Todos amam o Senhor, mas o que é de fato amar? Jesus responde: quem me ama, guarda os meus mandamentos. A definição é simples: quem ama o Senhor, guarda os mandamentos do Senhor. Aqueles que verdadeiramente têm suas vidas dobradas diante do Todo-Poderoso, estes, amados, estes têm prazer naquilo que é de Deus, porque amam aquilo que é de Deus. É o mover, é o agir do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, irmãos, quando de fato o Espírito Santo habita em nossos corações, o prazer não estará naquilo que está lá fora, mas o prazer estará naquilo que é de Deus. É assim, queridos. Mas, se nós temos muito prazer naquilo que é lá de fora, se a nossa alegria está nas coisas desse mundo, alguma coisa errada está nessa comunhão com o Todo-Poderoso. E é o momento certo para refletirmos, analisarmos e vermos se estamos ou não andando com o Senhor. É preciso refletir muito a respeito disso. Muitas vezes, amados, nós somos enganados pelo coração, porque nós criamos dentro de nós um conceito de amor ao Todo-Poderoso, e queremos viver esse conceito como se fosse a verdade do Todo-Poderoso. Mas o conceito é aquele que está na palavra. Não é o nosso conceito, não é o nosso entendimento, mas é a vontade do Senhor, é o entendimento do Senhor para as nossas almas. E precisamos viver isto, precisamos viver, irmãos, precisamos viver essa verdade. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar, nada pode nos separar. Mas, se o meu coração esfriar, a minha carne vai crescer, ela vai germinar, ela vai frutificar, e ela vai produzir uma separação minha do Senhor. É a nossa carne, e nós precisamos estar atentos a essa realidade, e sabermos que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. O Senhor quer nos abençoar, irmãos, Ele quer mover na nossa vida, e precisamos olhar continuamente para o Mestre. Romanos capítulo 8, versículo 31, diz ainda: que diremos? Pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é um texto bíblico que muitos conhecem. Muitos gostam de colocar, muitas vezes no carro, na sua casa, citá-lo. Vez ou outra nós vemos um político citando esse texto. Enfim, as pessoas fazem uso desse texto para diversas aplicações. Mas, amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero falar para vocês que isso aqui é uma pergunta, e eu vou responder para vocês. Quem será contra nós? O diabo, Satanás, os demônios e nós próprios. A nossa própria carne, porque ela também luta contra nós. Mas nós temos sim um inimigo.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo o mundo das trevas, que estão de camarote, olhando cada um de vocês. Não é para assustar os amados, não é para deixá-los com medo, porque o servo de Deus não se amedronta com as coisas das trevas, porque eles são guardados e protegidos do sangue de Cristo Jesus. Eu não posso falar números, mas eu posso afirmar para cada um de vocês, que para cada um de vocês há um monte de demônios que andam ali à espreita, esperando você abrir uma brecha pequenina para te levar para o inferno. Queridos, a Bíblia diz que vivemos numa luta espiritual e que o nosso opositor não é Deus, mas é Satanás. O nosso opositor é o príncipe das trevas. E há demônios suficiente para que Satanás designe alguns para perseguir você, para andar com você, para fazê-lo tropeçar na sua jornada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo o mundo das trevas. Mas o apóstolo Paulo aqui, ao escrever esse texto, ele não está dizendo que você está isento dos problemas, isento das perseguições, isento das tentações, isento da opressão, das investidas do maligno. Não, ele não está falando isso. Mas ele alerta a respeito da necessidade de vivermos com Cristo Jesus. Porque quando nós estamos com Cristo, amados, quando nós estamos com Cristo Jesus no coração, quando o Senhor domina a nossa vida, pode vir Satanás, um demônio, 1000 demônios, 1 milhão de demônios, porque você vai abrir a tua boca e vai repreendê-los e colocá-los debaixo dos vossos pés. É assim que está na palavra. Não existe números, mas existe a palavra de poder. A palavra de poder. Mas a palavra de poder está em Cristo Jesus. Nós precisamos andar com Cristo para termos este poder. E se nós não andarmos com Cristo Jesus, nós veremos que o maligno há de levantar-se e encherá a nossa vida com toda sorte de males. Nos fará tropeçar, desanimar da obra, nos fará ter problemas familiares, talvez perder a colocação profissional, entrará no meio da casa, destruirá casamentos, levará filhos para as trevas. Enfim, irmãos, a ação do demônio é grande demais. Mas nós não estamos aqui para temê-lo, mas estamos aqui para derrotá-lo, porque Jesus já o derrotou na cruz. Amém? E nós, como servidores de Cristo, nós temos autoridade. Nós, como servos, lavados no sangue de Cristo, temos autoridade para repreender toda casta maligna e submetê-las aos nossos pés. Romanos 8:37, ouça a contenção. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amados, as promessas do Senhor são grandiosas para as nossas vidas. Ele afirma que nada pode nos separar do amor. Amém? Nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor do Senhor. Que todas as coisas se ajuntam para nos abençoar. Que Ele é por nós e nós não precisamos temer as trevas. Nossos inimigos são, mas nós não precisamos temê-lo, porque o Senhor é conosco. E diz ainda que somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Irmãos, mais que vencedores é que não há derrota na vida. Quando nós somos mais que vencedores, é porque já vencemos todas as batalhas, já vencemos todas as lutas, já passamos por todas as situações. É porque o Senhor é conosco, igreja. O Senhor é conosco. Aleluias. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Mas nós não podemos, mais uma vez recapitulando, perder de vista que esta vitória, essa condição de vencedor, só é possível quando há uma vida de comunhão com Cristo Jesus. Uma vida de unidade com Cristo. Se a nossa vida não estiver em unidade, não estiver em comunhão, se nós não tivermos uma vida santa, nós com certeza somos mais que derrotados. Mais que derrotados. E você? Você é mais que derrotado ou mais que vencedor? Como está a tua vida? Somos mais que derrotados ou mais que vencedores? Eu quero falar para vocês o seguinte: não podemos tampar o sol com a peneira, como dizia a minha velha avó. Tampar o sol com a peneira, já ouviram essa expressão? Significa que impossível, você colocar a peneira diante do sol, vai passar os raios solares da mesma forma. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. E nós não podemos, queridos, nós não podemos guardar nada dentro do nosso coração que não seja do Senhor. Nós não podemos. Mas sabe como é que é? Eu não consigo, não sei o quê. Você pode encontrar 1 milhão de justificativas para o pecado, mas o sol não será tampado com a peneira. Ou seja, o Senhor não aceitará a tua justificativa, porque para o pecado não há justificativas plausíveis. Não existe. O Senhor é quem nos justifica a partir do momento que nós nos arrependemos e confessamos o pecado. Mas, se nós guardamos esses pecadinhos gostosos, legais, em nossos corações, certamente nós estamos tampando o sol com a peneira e certamente não estamos com o Senhor. E não somos mais que vencedores, sim, mais que derrotados. Mais que derrotados. Eu quero ainda, queridos, alertá-los para o seguinte fato: a condição de membro e ou frequentador de uma igreja não leva ninguém para os céus. Eu costumo dizer que leva pessoas para o inferno, mas não leva para os céus. Porque quem leva para os céus? Jesus. Só Jesus é o caminho. O mediador. Amém? Caminho e mediador. A porta. Jesus é o meio. Não há outro meio. A igreja, irmãos, é preciso entendermos, a igreja é um local onde nós estamos aqui para aprendermos do Senhor, vivermos esse momento de comunhão, de proximidade, ouvirmos o Espírito Santo de Deus falar. Mas, se eu sou membro da igreja, no entanto, mais que derrotado, por que mais que derrotado? Porque estou no pecado, amém? Entenderam essa questão? Creio que sim. Mas, se eu sou membro da igreja, porém, mais que derrotado, como posso acessar os céus? Eu vou morrer e vou para as trevas, como membro da igreja. Não é a igreja que vai me salvar. Não é o pastor. Não é a condição de crente. Mas a partir do momento, igreja, que eu tenho Jesus de fato no coração, serei mais que vencedor. E vir à igreja torna-se uma realidade e também uma necessidade. Amém? A igreja não é o fim. Aliás, a igreja não é o meio. Não é o meio. O meio é Cristo Jesus. Mas são momentos agradáveis, juntos com os queridos, para louvarmos e glorificarmos o Mestre. E Ele quer que haja essa comunhão e que estejamos juntos. E o salmista já dizia: quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Lembram da afirmação do salmista? Amém? Bênção, não é? Glórias a Deus por isso. Amados, precisamos entender essa realidade e vivermos essa verdade. E assim vamos ver a grande graça de nosso Senhor, o grande mover de Deus. E eu quero afirmar ainda:
Se você sujeitar-se a essa realidade, o Senhor te usará. O Senhor moverá na tua vida e grandes coisas serão feitas através de você. Serás instrumento nas mãos do Eterno e o Senhor moverá poderosamente na tua vida. Amém, amados? Esses são os resultados da presença de Deus na vida do homem. São resultados quando o Senhor de fato está na nossa vida. Quando o Senhor de fato está na nossa vida, nada poderá nos separar do seu amor. Todas as coisas fecharão para nos abençoar. Serão cooperadoras na nossa vida, para abençoar a nossa vida. E o Eterno nos dará a vitória sobre o inimigo, porque nada poderá tocar na gente. E ainda, Ele nos afirma que somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Nós precisamos crer nessa realidade e vivermos de fato a palavra de Deus, porque quando nós colocamos o nosso coração totalmente à disposição do Senhor, nós experimentaremos a graça de sermos servos do Senhor, a graça, o prazer, a alegria. Servir ao Senhor não será peso, não será fardo, mas será prazer, será alegria. Amém? Busquemos isso, igreja. Busquemos isso. Se porventura entre os amados alguns estão assim, abatidos nessa caminhada, entristecidos, olhe para o Senhor. A você que ouve essa palavra, você que acompanha o nosso ministério, se você está abatido nessa caminhada, olhe para o Senhor, porque há alguma coisa errada na tua comunhão com Deus, porque o Senhor produz força. A energia do Espírito Santo há de sobrar na nossa vida. E faremos com prazer e com alegria aquilo que é do Senhor, aquilo que é de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor por essa palavra. Vamos orar nesse momento pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos colocar de pé. Senhor Deus, nós te louvamos por esta palavra. E queremos pedir, Santo Deus, que Tu venhas fazê-la firme na nossa vida, fixá-la no nosso viver, para que nós possamos entender, Senhor, que é preciso estarmos cada dia contigo, para colhermos as bênçãos que Tu tens para cada um de nós. Ó Deus amado, abençoa-nos, guarda-nos, orienta-nos nessa caminhada, para que vivamos cheios do Teu Espírito, no Teu poder e na Tua direção. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa a Tua igreja, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados? Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 589.